Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Notícia Crimes. Nosso canal, professora Gisele Mendes, do YouTube, traz uma série de quadros, e um deles é Notícia Crimes, quando a gente tem certeza que um crime aconteceu e a gente vem noticiá-lo, né? Mostrar aqui a notícia, o vídeo da notícia e também enquadrá-lo em algum dos dispositivos do Código Penal, das leis esparsas, que contém muitos crimes também, né? Essa semana, meados de setembro, aproximando as eleições municipais no Brasil, chamou a atenção um episódio que aconteceu no dia 15 de setembro, um fim de semana, quando foi ao ar o 5º debate entre candidatos à prefeitura do município de São Paulo, capital. E ali nós tínhamos 6 candidatos debatendo, né, muitos deles já muito conhecidos do público, bem conhecidos do público, Tabata Amaral, Pablo Marçal, José Luiz da Atena, e eles estavam num debate já bastante acalorado, né, os últimos debates já vinham mostrando que a disputa está muito acirrada entre todos os candidatos, e o fato é que aconteceu algo inesperado, que foi a agressão do candidato do PSDB, José Luiz da Atena, ao candidato do PRTB, Paulo Henrique Marçal, de forma física, né? Então, no meio do debate, em razão, isso é muito importante que se diga, de uma provocação verbal bem forte e pujante de Pablo Marçal, José Luiz da Atena se desloca de onde estava, que nem era do lado do candidato, eles estavam em ordem alfabética, e aí ele simplesmente agride o candidato Pablo Marçal com uma cadeirada, pessoal, em pleno ar, ao vivo, né? O próprio apresentador da TV Cultura, que promoveu esse 5º debate, ficou extasiado, ninguém sabia o que fazer, os demais também não, né? E o fato é que Pablo Marçal terminou com uma costela fraturada, o punho também alvejado, algumas agressões assim na parte direita do seu corpo, e nós já vamos enquadrar exatamente isso em algum delito. Vamos ver o vídeo. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Seu Então, o fato é que, primeiro, causa bastante estranheza que esse tipo de coisa aconteça no Brasil, eleições municipais 2024, parece que a gente está na idade da pedra, quando as coisas eram resolvidas assim na base do tapa e da agressão física, né, da violência física. O pior que se pode praticar contra um ser humano é esse tipo de violência, né, de baixaria. É claro que as agressões verbais que foram desferidas pelo candidato Pablo Marçal contra José Luiz da Atena contam juridicamente também, tá bom, pessoal? Por isso nós vamos dar notícia do crime, de quais crimes estão envolvidos aí. Pablo Marçal teve, como eu disse, uma costela fraturada, né? Nessa parte direita do abdômen, algumas escoriações no punho direito também, tanto que sai com o punho imobilizado, e foi direto para a polícia fazer um boletim de ocorrência contra a da Atena. A parte de toda a questão política e ideológica que está acontecendo, permeando as eleições do estado de São Paulo, né, da capital de São Paulo, que é, sem dúvida, o maior colégio eleitoral do Brasil, que chama a atenção de todo mundo, não só de quem mora lá e vota lá, mas do Brasil inteiro, e do baixo nível da discussão, das ideias, porque ninguém estava falando de saúde, educação, transporte público, estavam falando de coisas pessoais, e como coisas pessoais não devem ser objeto de debate político, terminou como terminou, né? Agressividade de um lado, verbal, agressividade de outro, do ponto de vista físico, né? Então, vendo isso aí, nem se precisa pensar muito, né, como especialista em direito penal, que nós temos a notícia de um crime, não só um, né? Vejam bem, José Luiz da Atena, ao praticar esse tipo de agressão física com uma cadeirada,
causou algumas escoriações, inclusive a quebra de uma costela. Nada que comprometa a saúde, tanto que de maneira definitiva, a saúde do candidato, tanto que Pablo Marçal saiu do hospital andando e teve alta no mesmo dia, né? Mas é claro que afetou a saúde e a integridade física de uma pessoa. Que crime, então, cometeu Datena? Vamos pensar assim, bem quadradinho. É uma lesão corporal, física, né? Ou seja, artigo 129 do Código Penal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outra. É claro que ele fez isso com dolo, ele fez isso com intenção, e ele ofendeu a integridade física do outro, né? Que no caso é o candidato Pablo Marçal. A pena é uma pena, eu considero uma pena irrisória, considerando que um furto tem uma pena de 1 a 4 anos, essa pena aqui é uma piada, né? É uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Vejam como a integridade física das pessoas é mal valorada no Brasil quando se compara ao patrimônio e outros bens jurídicos, mas nós já fizemos essa crítica aqui. É a pena que merece o candidato. Ah, professora, mas será que pode ser grave essa lesão corporal? Pode chegar a uma lesão gravíssima? Não. Tanto que a gente vê que a pessoa vai se recuperar, pelo menos assim se espera, e que não houve um comprometimento que condiz com os resultados de lesões graves ou gravíssimas. Indo ao IML, o perito vai quesitar isso aí, vai responder aos quesitos para poder dizer que não ocorreram os resultados, né, por contrário senso, argumento ao contrário, ou seja, se não ocorreram os resultados de lesões graves ou gravíssimas, a lesão é, por consequente, leve, que é essa aí do caput do 129 que vocês estão vendo aqui no rodapé, e que tem essa pena irrisória. Então, as penas de uma lesão corporal de natureza grave são perigo de vida, debilidade permanente de algum membro, sentido ou função, então só se ficasse comprometido ali o fígado da pessoa para sempre, alguma coisa assim, perfurasse o pulmão e a capacidade pulmonar e respiratória ficasse comprometida, pode ser que sim, mas não parece que tenha sido isso, né? Foi uma lesão superficial. As gravíssimas implicam até contrair uma enfermidade incurável, perder algum membro do corpo, mas não foi nada disso. Alguma deformidade permanente, como atirar ácido no rosto de alguém, não chegaram nesse nível, né, gente? Que seriam as lesões graves ou gravíssimas, dos parágrafos 1º e 2º, então como no caput mesmo, que está aqui na base, com essa pena aí que nós temos. Mas é fato que, aí nós temos que elucidar um pouquinho mais essa notícia crimes. Há o crime, qualquer um é capaz de ver que é um crime. Isso é intolerável no Estado democrático de direito, ainda mais contra qualquer pessoa, é claro, né? Mas ainda mais em sede de eleições e de concorrência de candidatos a um cargo público, porque as pessoas ali têm que atuar de acordo com a democracia, com a liberdade de expressão, que também tem um limite, é claro, mas com respeito, sobretudo, às ideias de um e de outro. Mas se bem que não estavam expondo muitas ideias, não. Vejam só. Nós temos que Pablo Marçal, vocês devem ter visto ali no vídeo, ele começou com uma sequência de ofensas muito grandes contra o candidato José Luiz Datena. E isso vai ter uma consequência jurídica, que eu já vou explicar qual, uma consequência jurídico-penal. Ele diz assim, Pablo Marçal a José Luiz Datena, você não respondeu a pergunta, a gente quer saber, você é um arregão, ou seja, uma pessoa covarde, né? Você atravessou o debate esses dias, um outro debate, tá, gente? Para me dar um tapa e falou que não queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso, você não é homem, diz Marçal. Provoca a masculinidade do outro, provoca o outro dizendo que ele é um arregão, xingando, injuriando. São injúrias, tá, gente? Você não é homem, você não é homem, você é um arregão. São injúrias. E aí, Datena não devolve com uma injúria, senão seria o caso de retorção imediata no crime de injúria, artigo 140. Ele devolve com uma bela de uma cadeirada, ou seja, com uma agressão física. Então, a agressão verbal dá lugar a uma agressão física. Tem previsão disso no Código Penal? Tem. Quando nós vemos o delito de lesão corporal que eu coloquei para vocês, nós vemos que a lesão corporal, ela pode admitir uma diminuição de pena, em primeiro lugar, diminuição de pena. Segundo o parágrafo 4º do mesmo artigo 129, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, não é o caso, o motivo dele não era nobre, né? Ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E aí o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Esse parágrafo 4 ele se aplica, enfim, ou seja, no final, para o José Luiz Datena. Ele estava sob o domínio de uma violenta emoção, ele não se segurou. Logo após, ele não foi, parou, pensou, foi para casa, conversou com o assessor, foi para um camarim, não. Logo após, a pessoa falou, ele foi e deu a cadeirada, a injusta provocação da pena, da vítima. Qual é a injusta provocação da vítima, Pablo Marçal? É o xingamento. Então, quando ele ofende Datena, ele também comete um crime de injúria, até porque o que ele falou não tem nada a ver com a sua liberdade de expressão. Ele está chamando o outro de arregão, dizendo que ele não é homem. Então, essa injusta provocação em forma de injúria, não necessariamente precisa ser um crime, mas é o crime do artigo 140, injúria, se conforma com uma injusta agressão e faz com que José Luiz Datena, movido por essa injusta agressão, por essa injusta provocação
E logo após essa injusta provocação, ele se dirige a Pablo Marçal e desfira a cadeirada. Então, nós temos que é exatamente o que está aqui no rodapé. Ele atua impelido por uma violenta emoção logo após, ou seja, sem um hiato, sem uma dissolução da continuidade, a injusta provocação da vítima, que é algum ato injusto, ilícito ou não, mas geralmente criminoso, como, por exemplo, provocações verbais, xingamentos. Isso é muito comum no dia a dia. A pessoa xinga a outra vem dar um tapa. O que acontece, então, com a lesão corporal? Nós já falamos que é uma lesão corporal simples. Mas, com isso, nós temos o direito à diminuição de pena da pena, que já é pequena, né? Ainda vai diminuir mais ainda de 1/6 a 1/3. E como se não bastasse, gente, como se não bastasse, vejam bem, o parágrafo 5º desse mesmo artigo 129 diz assim, parágrafo 5º, o juiz, não sendo graves as lesões, porque o parágrafo 4º pode se aplicar até as lesões graves. Nós estamos em série de lesões leves, já falei no início do vídeo. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. E, com isso, nós temos o seguinte. Se, número 1, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou 2, as lesões são recíprocas. Ou seja, se uma pessoa bate na outra, uma vai dar um tapa na cara, a outra revida com o mesmo tapa. Não foi o caso, porque a agressão de Pablo foi verbal e a da Atena foi física. Mas é fato que houve as circunstâncias do parágrafo anterior. Então, voltando ao parágrafo anterior, houve uma violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Nós já sabemos que a provocação da vítima foi verbal. E, parágrafo 5º, não são graves as lesões, porque no parágrafo 4º elas podem até ser graves, e aí nós vamos diminuir essa pena de 1/6 a 1/3. Mas, a pena que já é pequena, não são graves as lesões, nós passamos para o parágrafo 5º. E nós vemos que, no inciso 1º, as condições do parágrafo anterior, parágrafo 4º, são admitidas para efeitos de substituição da pena, que é uma pena de prisão, mesmo diminuída, por pena de multa. Então, no final, o que vai sobrar para a Datena? Pena de multa. Uma multa provavelmente muito leve, embora leve-se em conta a gravidade do crime no sistema de multa, números de dias, e também a capacidade econômica do réu, ou seja, ele tem capacidade econômica alta e provavelmente também não vai ser uma multa assim tão levinha, né, pessoal? Mas é fato que o juiz pode, em primeiro lugar, diminuir essa pena, porque houve a injusta provocação da vítima, a gente viu, todo mundo viu, foi ao ar. E, em segundo lugar, o juiz, não sendo graves as lesões, e não foram, né, ele vai no IML fazer lá o exame, mas o fato é que vai ficar comprovado, muito certamente, que não houve um comprometimento maior, assim, perene da saúde de Pablo Marçal. Aquilo sara, aquilo cura, né, com certo tempo, desde que não comprometa de forma mais permanente a saúde, nós temos lesões leves, e aí, sendo leves as lesões, o juiz pode substituir a pena de prisão por multa, ok? Bom, antes de finalizar, eu queria dizer, é lamentável esse episódio, né? Seja lá quem pratique, seja lá quem seja vítima. Mostra só o baixo nível da campanha que está acontecendo, infelizmente, na capital de São Paulo, que serve de paradigma para o Brasil inteiro. Oxalá isso não aconteça também em nenhum outro debate pelo Brasil afora, porque os eleitores não merecem isso, né? Ali ninguém tá para ver luta de boxe, né? Nem ringue de luta livre, a gente está para ver um debate de ideias e tem muitos problemas a serem resolvidos, não só em São Paulo, mas pelo Brasil afora. Poderia se questionar, será que Luiz Atena provocou em Pablo Marçal, cometeu contra Pablo Marçal uma violência política? Eu já falei bastante de violência política aqui no nosso canal, pessoal. Existe a violência política no Código Eleitoral Brasileiro, a Lei 4.737, 65. Só que ele é aquela violência praticada no 326B contra a mulher, violência política contra a mulher candidata. Não é o caso, o Pablo Marçal é um homem, né? E nós temos a violência política no Código Penal. A violência política no Código Penal está no artigo 359-P. E aí nós poderíamos pensar, será? Ele é bem novo, tá? Ele foi introduzido na seara dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, né? Aquelas coisas que aconteceram no 8 de janeiro. Então, nós temos ali a possibilidade de um novo crime de violência política contra qualquer pessoa que talvez pudesse ser, no contexto que nós estamos vivendo, o cerceamento do direito político de um candidato que estava ali expondo suas ideias, é um pouco querer demais, mas estava ali expondo o que pensa, e aí ele foi alvejado por uma cadeirada, né? Isso não é normal. Mas tem que ter uma motivação. Então, o Datena não se encaixa bem nesse 359-P. Vejam só, violência política, nós temos que restringir, impedir ou dificultar o emprego de violência física, e foi o caso, né, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos, ou seja, o votar e ser votado, direito político ativo é votar dos nossos cidadãos eleitores e ser votado dos nossos candidatos. Prejudicou o exercício do direito político de ser votado, porque a pessoa está lá falando e de repente leva uma cadeirada, o que é isso, né? A qualquer pessoa, tá?
homem ou mulher, qualquer pessoa, não importa, né, o gênero feminino ou masculino, mas esse finzinho, ó, em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, teria que haver, na base da agressão de Datena, violência física que prejudica o direito político de Marçal, de expressar suas ideias, com certeza houve. Mas não é em razão de raça, cor, etnia, sexo, religião, procedência nacional. Não é. É em razão de uma grande raiva que ele estava sentindo, que inclusive, por ser uma injusta provocação, né, logo após uma violenta emoção, logo a injusta provocação da vítima, se encaixa melhor na lesão corporal e não na violência política, que o crime teria uma pena de reclusão de 3 a 6 anos, muito maior e tal, né? Mas não tem a motivação, ou seja, o preconceito de raça, cor, etnia, sexo, religião, procedência nacional. Não é bem isso que motivou Datena. O que motivou Datena foi a raiva da provocação. Então, realmente, não é violência política. Tem gente falando aí que cometeu um ato de violência política porque a pena é alta, 3 a 6 anos e tal. Não é o caso. Tá? José Luiz Datena fica com lesão corporal leve. Essa lesão corporal leve, ela foi seguida, né? Foi em razão de uma injusta provocação, né? Da vítima, ficou muito claro. Então, isso já vai dar uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3, e depois nós temos a possibilidade ainda de converter essa pena de prisão em multa pelo juiz. Parágrafos 4º e 5º do artigo 129 do Código Penal Brasileiro. Bom, foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado, não dessa barbaridade, não dessa baixaria, mas do nosso vídeo. E nós voltamos proximamente com mais vídeos aqui no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.